para edificar a vida de vocês e para vocês verem como eu consegui sair dessa uma doença, né? Dessa doença tão ruim, tão grave, que pode levar. Não é uma doença, por exemplo, igual um câncer que corrói a gente por dentro, uma carne, mas é como se ela fosse na alma, né, gente? Dá uma coisa ruim aqui no peito, parece que uma tristeza, uma coisa que a gente não sabe explicar. Mas eu vim aqui hoje para contar o meu testemunho para vocês e espero que ajude alguém, porque tem muitas pessoas passando por isso. E teve uma época que virou até modinha, né, falar disso, só que não é modinha, gente. Vocês têm que entender que é muito sério. E se um filho, seu um irmão, um amigo, uma pessoa estiver estranha, conversa com essa pessoa. Aquela pessoa que você gosta tanto, aquela pessoa que você ama, se aquela pessoa que é tão sorridente, você tá vendo ela meio caída, mesmo que não seja depressão, converse com ela, tente alegrar o dia dela. Fale eu te amo, fala qualquer coisinha, é sempre bom. É claro que nessas situações a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, no que age com a pessoa, sempre conversar com amor e com carinho com essa pessoa e dar muita atenção, porque tem muitos que ficam assim, falando, não, ela tá querendo chamar atenção, mas às vezes a pessoa está carente mesmo. E, por exemplo, um término de um namoro, alguma coisa, leva essa pessoa a ficar depressiva. A depressão não é, por exemplo, eu tenho depressão. Por exemplo, a depressão você pode ter ela aqui agora, quando você tinha 10 anos, porque criança também tem. E depois, quando você tiver 15, pode voltar. Melhora e volta de novo. Mas eu creio, eu tenho fé em Deus, que a minha não vai voltar em nome do Senhor Jesus. A gente tem que declarar, gente. Isso que eu ensino pra vocês, que se tiver acontecendo qualquer coisa na vida da gente, que, por exemplo, deixa a gente triste, deixa a gente angustiado, isso não vem de Deus, porque o que vem de Deus traz paz. A gente tem que orar, repreender, buscar coisas boas da parte de Deus para nos ajudar. Então, deixa eu começar a contar, né, testemunho, senão eu vou ficar aqui falando sem ser testemunho. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Esse ano foi pro primeiro ano, né? Tô com 16, só que eu fiz 16 no mês passado, em novembro. Só que eu fui pro primeiro ano do ensino médio. E as coisas são muito novas, acontece muita coisa, né, gente? Ainda mais quando a gente tá numa escola nova, porque eu fui pra uma escola nova, eu estudava em outra escola. Aí o que acontece? Eu tava muito ansiosa pra, tipo, chegar na escola, fazer amizade, eu achando, né, que eu ia fazer muita amizade, ia curtir, ia se divertir. Só que nas primeiras semanas até que foi. Mas o que aconteceu? Aí foi passando o tempo, quando a gente acostuma com as pessoas, né, a novidade passa. Aí, por exemplo, minhas amigas que eram do ano passado, que uma estudava comigo, a minha melhor amiga, faz tempo que ela não estudou comigo, só no, acho que 7º ano que ela estudou comigo, a partir do 8º ela não estudou mais. Aí, eu tenho que mandar um beijão pra ela. Beijo, Camille, você me ajudou muito. Essa minha amiga me ajudou muito porque em muitos momentos da minha vida que eu estava triste, ela me ajudou. E, tipo, ela me apresentou pra Deus, ela me levou na igreja, e ela me ajudou muito, me deu muitos conselhos. E nisso que, voltando na história, e nisso que a gente se separou, né, o grupinho se desfez, cada um foi pra uma sala. Aí nisso que aconteceu? Aí elas foram conhecendo novas pessoas, a Camille começou a namorar, minha outra amiga chamada Lidiavânia, beijo Lidiavânia, tem uma amiga lá também, que era da nossa sala também, aí tipo, eles foram criando mais intimidade, né, ficando mais juntos com as pessoas da sala deles. E eu nesse tempo não consegui, eu era ótima quando pequena, né, aí depois eu achava que eu era ótima fazer amizade, mas de um tempo pra cá eu não sou mais boa pra fazer boas amizades, sabe, aquelas amizades que firmam. Eu tenho uma ou duas assim, mas aquelas amizades boas que duram muito tempo, é muito difícil, né, gente? A gente sabe que a gente acha que tem amigo aqui, amigo ali, porque é fácil a gente ir lá e conversar, pra quem não é tímido. Ir lá e conversar com a pessoa e falar, vamos ser amigos, vamos curtir, ainda mais quando é no mundo, assim, vamos beber, vamos pra balada, aí é muito fácil.
Mas um amigo mesmo que vai te ajudar em momentos difíceis, quando você estiver triste, quando você estiver feliz, todos os momentos ele vai estar do seu lado, é muito difícil. Então, o que aconteceu? Eu estava estudando e eu conheci pessoas, né? Eu conheci um garoto. E o que aconteceu? E esse garoto eu comecei a conversar com ele, só que esse garoto... Eu falo tudo errado, gente. Tô gaguejando já, porque eu tô com vergonha. Mas esse garoto, ele gostava de mim. Só que, tipo, eu também gostava dele. Eu gostava da presença dele, do abraço dele. Gostava. Só que, tipo, como amigo, não gostava pra namorar. E ele queria namorar comigo. E nisso, tipo, ele foi tão fofo. Ele me deu ursinho, ele me deu bombom. E o que aconteceu? Nisso, eu comecei a namorar ele. E acho que não é culpa dele, gente, mas eu acho que foi ele que começou tudo, sabe? Não tudo, mas tipo, eu também me sentia solitária, me sentia triste. E faltava amigos, porque minha amiga tinha começado a namorar, tinha, né? O namorado dela prioridade. Amigos também, mas o namoro. Ui! Até caiu o trem aqui. Feliz Natal! Porque a gente tem que dar atenção pro nosso namorado e pros nossos amigos também. Só que o tempo vai... Eu não sei como explica, né, gente? Mas, tipo, o tempo diminui, porque você tem que dar atenção pra uma pessoa. Ela também dava atenção pra mim, só que eu não sentia. Quando o sentimento começou a brotar, porque é como se fosse uma sementinha, essa doença. Aí começa a brotar e vai crescendo, vai crescendo. Até um ponto que a pessoa pensa até em se matar, mas graças a Deus eu até podia pensar, eu quero morrer, mas eu nunca pensei, eu quero me matar, graças ao bom Deus. E o que aconteceu? Aí eu comecei a namorar esse menino. Aí a gente ficou um mês, mas a gente não se beijou, gente. Isso foi engraçado. Mas mesmo assim me fez mal, parece que uma coisa me prendia, um sentimento ruim, que tipo, eu tô prendendo ele, eu tô me prendendo, não tô me sentindo bem com essa situação. Isso não é pra mim, tipo, não é da vontade de Deus, o que eu tava vivendo, né, naquele momento. Mas Deus sempre permite a gente passar essas coisas pra gente aprender, nunca pro nosso mal. Por exemplo, Deus, tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus converteu maldição em bênção, gente. Imagina, você tem uma doença igual hoje, eu tô contando pra vocês. Eu passei por isso, mas hoje eu tô contando pra vocês pra ver se eu ajudo alguém. E se Deus quiser me ajudar, você. E o que aconteceu? Ui, eu coçando a perna, gente. Aí, acho que nós demoramos um mês só, mas esse mês me fez muito. Foi em que eu conheci ele, acho que em abril. No meio do ano, mais ou menos, que a gente namorou. A gente foi se conhecendo. Aí ele era muito fofo, mandava cartinha, deu um ursinho muito fofo, gente. E tá guardado ali até hoje, né? Mas pra gente lembrar da pessoa mesmo, porque a pessoa ela é gente boa. Mas o que aconteceu? Aí foi... Eu sempre, nesse ano, tive um encontro mesmo com Deus. Eu fui na igreja, Deus falou comigo. Eu não sei se vocês acreditam, mas sabe o profeta? Deus usou o profeta, a profeta, né? As mulheres, ou os homens também, para falar comigo. Aí nessa época que eu tava com esse sentimento, eu sentia, por exemplo, meu pai e minha madrasta, porque minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe morreu. E no tempo que minha mãe morreu, eu também creio que eu tive uma pequena depressão. Eu não sei se foi pequena ou grande, porque eu sentia vontade de... Eu ficava triste do nada, eu sentia vontade de chorar. Eu chegava na casa dessa minha amiga que me ajudou, da Camille, com vontade de, tipo, chorar. Eu ia pra lá brincar e eu chorava. Depois, eu não sabia o que era aquilo, mas eu não pensava nada. Eu pensava que era uma tristeza. Porque eu nem imaginava. Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. E no dia que eu fui receber a profecia... Peraí, gente, eu tô confundindo tudo. Aí, quando minha mãe morreu, teve todo o processo, né, de eu aceitar, de eu me recuperar. Deus, graças a Deus, me curou, está me curando até hoje de muitas coisas. Mas disso eu creio que eu já estou cheia de Deus, sabe? No vazio que a gente tem. É só Deus que preenche. Deus me curou, consolou, né? Consolou. O Espírito Santo veio e me consolou. E o que acontece? Aí, nesse tempo que eu tive a depressão mesmo esse ano, o que aconteceu? Eu fui na igreja um dia. Nesse dia eu já tava passando por isso fazia
não sei, um mês mais ou menos, tipo, mais forte, sabe? Porque ela vem fraquinha, depois ela vai aumentando, aumentando. Pelo menos eu creio que é assim. No meu caso foi assim, não sei se tem algum que já vem assim, pá, mas eu creio que tudo vai aumentando, nada é tipo doença mesmo, câncer. A gente não sabe. Começa, por exemplo, então, uma dor, mas a dor vai aumentando, aumentando até você ver qual doença que é mesmo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui na igreja. Não sei se minha amiga tava nesse dia, mas eu acho que ela. Acho que ela tava do meu lado. Ela tava assim e eu assim. E lá na minha igreja, Deus fala assim com a gente. Um negócio assim. Eu não sei explicar, gente. Eu tenho que tipo, perder a vergonha, sei lá, aprender a falar mais palavras novas. Eu esqueço as palavras. Mas é tipo, a profeta chegou e tipo, é como se Deus falasse com a gente. Ele usa assim a boca da profeta pra falar. Tomara que isso não escandalize vocês, mas é assim. E o que e eu posso provar porque eu não sabia que eu tinha depressão. Eu pensava, não, isso é uma tristeza, vai passar. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa feliz, que sempre queria ver as outras pessoas felizes também, fazer as outras pessoas felizes. E então eu pensei, não, eu nunca que eu tenho isso. Aí Deus falou comigo, filha, eu vou te livrar de depressão. Aí, quando Deus falou isso, eu pensei na minha mente, né? Eu não falei, não. Eu falei, quê? Eu não tenho isso, não. Deus tá doido. Deus me perdoe, mas eu pensei assim. Porque eu pensei, não, eu não posso ter isso, não. Mas depois do culto, quando eu fui olhar, realmente eu tinha os dias que tinha passado, eu tava chorando à toa. Aí eu fui pesquisar os sintomas, né? O que acontecia. E era isso mesmo, a pessoa, tipo, ou dorme demais, ou dorme de menos. E eu tava dormindo demais, mano, nesse tempo. Se eu não tava buscando a Deus, porque como eu fiz pra sair disso? Eu busquei a Deus, busquei muito. Mas isso depois eu vou explicar. Se eu não tava orando e lendo a palavra, eu tava dormindo, mano, e vendo o celular. Então, tipo, os jovens hoje em dia são assim, mas tipo, isso não é bom pra gente. A gente tem que sair. Eu sempre fui uma pessoa que amava sair, amava me divertir, amo ainda, né? Claro. Com meus amigos, tipo, se não tivesse nada pra fazer, eu via TV, mas não ficava só dormindo. Não ficava só, né? Aí eu chegava assim na laje aqui de casa. Um dia eu cheguei, que tava, minha madrasta tinha vindo pra cá, que ela não mora comigo, nem com meu pai, com a gente, né? Aí, tipo, eu fiquei, tipo assim, meu pai não me dá atenção quando minha madrasta tá aqui, mas não é isso, né? Aí, tipo, eu ficava assim, o povo tá me deixando de lado. Ninguém quer saber de mim. Só que eu sabia que uma pessoa queria saber de mim, uma pessoa se importava comigo. Que era quem? Claro, Deus. Porque Ele nunca nos deixa. Está escrito na palavra que mesmo que uma mãe deixe um filho do próprio ventre, um filho que ela gerou na sua barriga, gente. Se ela se esquecer de um filho, é difícil, né? Uma mãe se esquecer de um filho. Se eu tivesse um filho, eu nunca me esqueceria dele, mesmo que ele já morreu ou não sei. Mas diz na palavra de Deus que mesmo que sua mãe se esquecer do seu filho, Deus não se esquece de você. Ele nunca se esquece de você. Ele sempre está ao teu lado. As pessoas você pode estar solitário, você pode estar sozinho num canto, viu aquele grupinho lá rindo de você, zombando de você, pode estar fazendo a pior coisa com você. Você pode ter certeza que Deus vai fazer justiça na tua vida e na vida deles. Não queira que Deus faça tipo coisas ruins, mesmo que você peça para Deus assim, Senhor, que o Senhor faça essas pessoas verem que não é assim. Por exemplo, a gente sempre tem que ajudar o próximo, a gente tem que pensar. Eu queria que essa pessoa fosse mais amorosa. Eu não quero que Deus castigue ela, mas é claro que tudo que a gente planta, a gente colhe também. É a lei da semeadura que chama. E o que acontece com isso? Tudo que a gente, por exemplo, a gente faz coisas boas hoje, amanhã, não amanhã, tipo amanhã, pode ser um dia no futuro, a gente vai colher coisas boas. Se a gente fizer uma coisa ruim hoje, a gente vai ter a consequência amanhã. Se eu cometer um crime, pode até ser que eu não seja presa, mas eu tenho certeza que se eu cometer algum crime, algum dia alguma pessoa pode fazer o mesmo crime comigo. Se eu, por exemplo, bater numa pessoa assim, tipo, esfaquear ela,
mesmo que eu não seja preso um dia, a justiça de Deus vai agir e, por exemplo, não sei, gente, como que Deus age nesse negócio, mas é muito doido. E um dia Deus pode permitir para que eu aprenda, para que a consequência venha. Mas pela graça de Deus, quando Jesus morreu por nós, Ele levou todos os nossos pecados. Porque meu pai, né, tinha passado aqui, aí atrapalhou o vídeo. Mas eu voltei. Que eu estava falando da graça de Deus. Claro que Deus vai fazer justiça, tudo que a gente planta, a gente colhe no futuro. Mas se eu matar hoje, eu posso ser presa, ou pode acontecer alguma coisa no futuro para eu aprender a não fazer isso mais. Mas se eu me arrepender, porque a graça de Deus é assim, quando Jesus morreu por nós, Ele levou nossos pecados, Ele já sabia, como se Deus já sabia, se soubesse tudo que a gente ia fazer de errado. E por causa disso, Ele nos amou tanto, mas tanto, que deu o seu filho, mano. Tipo, o seu filho que morava lá com Ele no céu. E Jesus foi... Eu acho tão linda essa atitude de Jesus, que Ele veio em carne. Eu tava vendo outro dia, ontem, uma reportagem de onde, tipo, Jesus morava. Em um lugarzinho tão simples, era como se fosse uma caverna, era uma gruta, acho que é gruta que fala, esculpida na pedra. Era um lugar muito simples, mano. E tipo, Jesus deixou seu reinado lá no céu, porque é muito chique, deve ser muito lindo o céu. É um reino. Vocês já viram um reino, gente, na TV? Por exemplo, quando a gente vê na TV negócio de rainha, de rei, e desses negócios de gente chique, da majestade. Então, Jesus era um rei, ele é um príncipe da paz. E ele deixou o seu trono, que ficava acima de todo mundo, ele ficava lá observando a gente, tipo, olha, que legal, hein? E ele veio aqui na terra, ele sofreu, Deus falou assim com ele, eu supondo, né, gente, finge. Vai lá, filho, você tem que salvar essas pessoas, eu amo elas, eu sei que você também ama. E ele amou tanto, Jesus amou tanto, que ele veio em carne, ele era rei, ele era um príncipe. E ele deixou o lugar de glória e de honra dele e desceu na terra. A terra, por exemplo, a terra é claro que é um lugar bom para nós, mas tem muito sofrimento. E lá no céu não tem sofrimento, lá no céu é glória, é honra, é alegria, é festa todo dia, eu creio que seja assim. Então ele desceu e veio para cá sofrer, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser xingado, cuspido, que ele ia ser humilhado, mas o que aconteceu? Deus exaltou ele novamente, ele sabia do prêmio dele, mas ele nos amou tanto que ele podia muito bem falar assim com Deus, não, eu não vou descer lá, porque esses filhos, esses humanos, não merecem esse amor, não merecem eu me sacrificar por eles. Mas Jesus foi tão lindo que ele fez isso por nós, mano. Eu acho isso muito maravilhoso, muito corajoso da parte de Jesus. Mas claro que Deus deu a força, é próprio Deus aqui na terra. Então Deus deu a força para ele sempre buscar. Tem uma passagem que diz que quando Jesus foi tentado, 40 dias no deserto, ele ficou 40 dias de jejum, gente. Imagina ficar 40 dias sem comer e beber nada. Eu acho que foi sem comer e beber. E fala que foi o Espírito Santo que guiou ele no deserto. Então, e o diabo querendo que Jesus negasse o nome de Deus. Mas não, Jesus era o próprio Deus. Então o que Jesus fez? O diabo falou assim com Jesus: se joga daqui de cima, porque está escrito a respeito de ti que se você cair, Deus dará ordem aos seus anjos a respeito de ti. Só que aí Jesus falou assim com ele, com a própria palavra: mas a gente também não pode tentar a Deus. Então ele não brigava, por isso que a gente não pode brigar, a gente não pode, né? Mas ele não brigava com Satanás, ele guerreava com a palavra, ele não discutia, por exemplo, cala a boca, não sei o que, não, ele usava a palavra. Por isso que eu creio que a gente tem que usar muito a palavra na nossa vida, em todos os momentos. Por mais que a gente ache besteira, por mais que a gente ache clichê, eu não acho. Eu acho que a palavra está em todos os minutos, desde que a gente acorda, num bom dia, porque um bom dia é uma palavra boa, né, de se escutar, é uma educação. E Deus quer que a gente seja pessoas educadas, porque pra gente entrar no reino de Deus, imagina a gente entrar lá falando palavrão, falando coisas ruins. Não, né, gente?
Mas voltando ao assunto, eu pulo meio de assunto, gente. Se eu for pregadora mesmo, vai ser meio difícil, que eu pulo muito de assunto. Mas voltando ao assunto da graça de Deus, lá na cruz, quando Jesus morreu por nós, ele levou sobre si os pecados, levou sobre si nossas enfermidades, mano. Então, o que acontece? Quando ele levou naquela cruz as nossas enfermidades, a gente não pode aceitar. É claro que às vezes a gente vai pedir pra Deus, Deus, cura minha mãe que tá com uma doença, que tá com câncer, que tá com tal coisa, que tá no hospital. E Deus pode não curar na hora. Mas o que acontece? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável na hora certa, ela vai ser curada. Ou na hora certa, a pessoa pode morrer também. Mas Deus sempre faz o que é perfeito. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente não deve entender Deus. A gente tem que confiar nele. Porque se a gente entendesse Deus, seria muito, mas muito fácil. Porque igual a gente não entende nem a nossa própria família, nem os nossos próprios amigos, por exemplo. Ele explica alguma coisa pra gente, a gente não quer ouvir. Imagina Deus, mano. Deus, ele é criador do universo, ele criou a gente, o coração. Imagina, claro que os cientistas já fizeram. Eu acho que já fizeram um coração de máquina, né? Mas Deus fez a gente tão perfeitinho, mano. Fez olho, fez nariz e disse que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagina que coisa linda. E tantos mistérios que a gente não entende nesse mundo, e a gente pensa, não, a ciência, eu vou descobrir por meio da ciência. Muitas coisas a gente só descobre por meio de Deus. Quando a gente busca estar perto dele, quando a gente tem uma intimidade com o Senhor. E como eu fiz para vencer esse sentimento? É um sentimento muito ruim, uma coisa muito ruim, né? Que eu sentia coisas ruins, eu não sentia paz, eu não sentia alegria. Muitas vezes a gente sorri, né? A gente fica alegre por um segundo, por um momento, mas parece que Satanás, porque diz, está escrito na palavra, que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Então o que ele queria roubar de mim? O que ele quer roubar de você que está sentindo essas coisas? Ele quer roubar a paz da gente, ele quer roubar a nossa alegria. E no dia que Deus falou comigo lá na igreja, pela voz, pela boca da profeta, ele falou assim, que era pra eu rir mesmo. Aí eu pensei assim, porque muita gente fala que meu sorriso é bonito, eu pensei que era porque seu sorriso é bonito, né, filha? Só que não, Deus falou assim, é pra você sorrir mesmo, porque Satanás quer te ver triste, quer te ver chorar. Então o que aconteceu? Aí eu fiquei assim, meu Jesus, o inimigo tá, né? Mas naquela época, por quê? Porque eu dei a brecha, né, namorei um menino que não era da vontade de Deus, pois eu creio que quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, não são da vontade de Deus, Deus nem sempre castiga a gente, mas Ele dá ensinamentos, Ele nos ensina com aquela situação. Muitas vezes, um trânsito, a gente tá no trânsito assim, e todo mundo começa a buzinar, ai, Deus vai te testar, porque a gente é provado todo dia, gente. É como a vida, é como se fosse um jogo. A gente é provado todo dia, pra no último dia a gente chegar no céu e ver se chegar assim na frente de Deus e falar. Aí ele vai falar se a gente foi aprovado ou não. Porque cada dia é uma fase. Cada dia é uma fase. Então, se você foi bem, você foi educado, você tratou as pessoas bem, você fez uma boa ação hoje, é claro que todos os dias a gente peca, porque está escrito na palavra que quem fala que não peca já pecou. Porque quem fala, olha como que está escrito. Quem fala que não peca, esse já pecou, porque todos nós pecamos, todos os humanos pecamos, menos Jesus, que veio em carne, era filho de Deus, era o próprio Deus na terra, ele não pecou. Mas o que acontece? Nós pecamos todo dia, mas nós temos que ser aprovados todo dia. Para ganhar, por exemplo, a gente pede um carro para Deus. É claro que a gente não vai ter um carro, Deus não vai nos dar um carro se a gente não tiver a carteira de motorista, não tivermos a carta. Ou seja, Deus vai primeiro preparar, Ele vai sempre nos preparar para a gente ganhar uma grande vitória. E chegar no céu é uma grande vitória. Tem muita gente que acha que é fácil, mas não, peraí, mas não é fácil chegar no céu, gente, imagina, porque o céu é um paraíso, o céu é o lugar que a gente vai ver Deus, e Deus é santo. Nós não somos santos, nós temos que nos aperfeiçoar. Deus nos redime no sangue dele, Ele nos lava nossas vestes no sangue dele.
para que a gente seja um dia como ele, mas hoje nessa terra ninguém é. Só quando a pessoa morre, quando Deus, né, tipo, quando ela subir mesmo, que lá no céu ela vai ser santa. Mas aqui nessa terra ninguém é santo. A gente fala, ah não, eu sou santinha, eu não faço nada de errado, eu não beijo na boca, eu não, né, eu não faço as coisinhas antes do casamento, nada, eu não faço nada de errado. Mas você não é santo, todos nós pecamos. Qual pecado que é? A gente às vezes nem percebe que tá pecando. Por isso que tem muitos pecados que são pecados de ignorância, mas depois eu explico em outro vídeo. Muitas vezes a gente fala mal dos outros, muitas vezes a gente não honra mãe e pai, porque está escrito que a gente tem que honrar mãe e pai. E se a gente estiver desobedecendo alguma palavrinha da palavra de Deus, da Bíblia, a gente pecou sim. E todo dia a gente peca, porque nossa mente é humana, a gente não consegue captar tudo da palavra. Mesmo assim, captando tudo que está na palavra, a gente não consegue lembrar. Mesmo se a gente lembrasse, eu creio que mesmo assim a gente iria pecar, porque muitas vezes a gente confia, acredita em Deus, mas a gente pensa assim, ah não, mas seria tão bom fazer isso, né? Eu vou tentar, Deus não vai fazer nada comigo, não vai acontecer nada, eu não vou morrer, eu não vou pro inferno, eu não vou nada. Mas, às vezes eu sou engraçada, mas a gente não pode pensar assim, gente, porque a gente tem que obedecer a Deus, tem que ter temor, não ter medo. Temor não é de ter medo, mas temor de obedecê-lo, de ter reverência a Ele. Por exemplo, o seu pai, você não pode chegar pro seu pai e falar assim, pai, você, a gente tem que falar, pai, o Senhor, entendeu? Muita gente fala você, mas pai, aqui na terra, mas mesmo assim o certo é o Senhor. Imagina Deus, a gente tem que ter respeito com Ele até para falar Senhor, para falar de pai, para chamar de rei. Imagina aqui a gente pensar em fazer coisas erradas, a gente pensa assim e a gente já tem que repreender na hora. Por exemplo, muitas vezes a gente quer praticar um pecado, pornografia. A pessoa quer praticar e pensa assim, não, eu vou lá ver minha pornografia, só que ela lembra de Deus. Ela fala assim, pornografia ou Deus? A pornografia ou Deus? Aí ela vai pensar e se o espírito dela estiver forte, se ela estiver fortalecida em oração, em jejum, talvez ela nem teria pensado nisso, né? Mas se ela estiver forte nisso, que a mente às vezes está fraca, mas se ela estiver fortalecida em Deus e ela tiver temor por Deus, ela não vai lá ver os vídeos indecentes. Ela vai buscar Deus, ela fala, Senhor, me perdoa por ter pensado, porque Jesus disse que quem só pensa em, por exemplo, adulterar, olha para uma mulher com desejo, ele já tá traindo, ele já tá adulterando, ele já tá pecando. E não precisa nem tocar na mulher para ele né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos mesmo. É claro que a gente não, como fala, comanda, a gente não pode, né? Eu esqueci a palavra, gente. Comandar os nossos pensamentos, vocês me entenderam. Mas o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado e quando acontecer isso, da gente pensar coisas impuras, pensar coisas ruins, pensar em se matar, pensar em falar mal dos outros, na própria mente que a gente olha assim pra pessoa e já, não, essa daí é feia, não. A gente tem que repreender e falar, desculpa, Senhor, essa pessoa que eu possa amar mais, que eu possa não ser assim, não falar mal, que eu possa ser uma pessoa melhor, que o Senhor me transforme. Por isso que temos que orar muito todos os dias. E o que acontece? Na minha depressão, eu aprendi muitas e muitas coisas até o fim desse ano, depois que passei por essa situação. Mas o que eu fiz, como eu dizia pra vocês, como eu disse, eu busquei a Deus, eu orei muito no meu quarto, eu chorei horrores, gente. Eu não tinha mais lágrima pra chorar, eu tomava água e começava a chorar. Eu chorava, tomava água, chorava, tomava água. Era assim, ia pro meu quarto, ficava quando eu tava triste mesmo, eu ia pro meu quarto, chorava. E o Espírito Santo de Deus, ele nos sonda, eu creio que as lágrimas, Deus colhe nossas lágrimas e ele sabe o significado, até quando a gente não entende. Quando a gente não entende o que a gente tá sentindo, Deus sabe o que é. Porque, como eu disse pra vocês, eu não sabia que era depressão, mas Deus me falou que era depressão. Eu falei, quê? Eu não sabia. Aí, o que aconteceu? Eu chorava, eu creio que o Espírito Santo, nesse tempo, foi me moldando, porque isso está escrito na palavra. Deixa eu até pegar aqui pra vocês, quer ver? Que
está escrito assim: a tua graça me basta. Pera. Gente, eu esqueço. Onde que tá escrito? O poder, tá escrito no 2 Coríntios, alguma coisa. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então imagina. Gente, eu tenho que achar aqui pra vocês, pra eu ler pra vocês. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente pode passar tudo. A gente pode passar por fome, a gente pode passar por depressão, a gente pode passar pela pior situação, pela situação da gente estar à beira da morte. Alguém fala assim: você vai morrer agora. Deus vai estar com você. Tudo você pode naquele que fortalece você. Jesus te fortalece. A cada dia você acha que a sua força, nada é dada para nós, nada é do homem. Mas tudo foi Deus que deu pra gente. A fala, o amor. Tudo, gente. Nada nesse mundo é nosso. Tudo vai voltar para Deus. Deus só empresta. Por exemplo, eu tenho minha Bíblia aqui. Agora ela é minha. Eu falo que é minha. Mas, tipo, é Deus que me emprestou. Se um dia, por exemplo, ela rasgar, eu vou jogar ela lá fora, com certeza. Porque, ou não, né? Eu vou colar ela. Não vou arrumar um jeito, porque ela é minha primeira Bíblia. Eu amo ela demais. Mas, por exemplo, Deus me emprestou para eu aprender sobre ele aqui na Terra. O celular, Deus me emprestou para edificar, porque ele sabia que eu ia precisar. Então, o que acontece? Nada é nosso nessa Terra. Tudo Deus nos dá. Tudo é dom de Deus. Ou seja, Deus nos fortalece, Deus cuida de nós. E se você se sentir sozinho, se você se sentir triste, solitário, lembre que Deus tem um Deus grande do teu lado. Às vezes você não acredita, mas tenta uma vez orar. Tenta pedir uma prova de Deus. Fala assim com o Senhor: se o Senhor existe mesmo, eu não sei, porque tem gente que fala que fazer isso não é meio... Mas quando você acredita, né, você já tem fé em Deus. Mas se você não tem fé que Ele existe, você pega e fala: se o Senhor existe mesmo, faça isso na minha vida. Por exemplo, se o Senhor existe mesmo, eu quero arrumar um emprego se você estiver desempregado. Eu quero arrumar um emprego dentro de um mês. Eu tenho certeza que se você tiver essa atitude, nem é fé não, porque é como se fosse uma fé racional, uma atitude que a gente tem. Se a gente falar com Deus assim e Ele responder, Ele vai te responder, mano. Em um mês eu creio que Ele vai te dar um emprego. E agora o vídeo o tempo tá acabando aqui pra gravar, então eu tenho que acabar. Então como que eu venci? Orei muito, jejuei, não sei, porque eu não sou muito de jejuar, gente, mas eu jejuei algumas vezes. Jejuar é ficar sem comer, viu, gente? E li muita palavra. Toda vez que eu tava triste, eu falei assim com Deus: vou ler a Bíblia toda, né? Esse ano. Eu queria, mas não consegui. Acho que eu não consegui, porque já tá em dezembro. Vou ler ano que vem. Até o meio do ano que vem eu creio que eu não consigo. Mas o que aconteceu? Aí eu orava, e toda vez que eu tava triste, ou eu orava, ou eu lia a palavra. Ou eu escutava louvor também, mano. Quando eu escutava louvor, eu sentia a presença de Deus. Era tão maravilhoso, eu podia estar triste. E o sinal mais lindo que Deus me dava era tipo o céu. Eu olhava assim o céu, sabe entardecer, gente? Era muito lindo. Eu olhava assim, aí tava aquelas cores lindas, aquele céu maravilhoso. Eu via a glória de Deus assim, mano. Porque tá escrito, né? A tua graça me basta. Como que é? Deus fala assim conosco: a minha graça te basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o que eu creio? Que na hora que eu tava fraca, tava debatendo, isso tava tipo, ele tava me moldando, mano. Ele é o nosso oleiro, ele nos molda pra gente ficar mais parecido com ele, pra gente ficar mais sábio, pra gente ficar mais inteligente, mais bonito. Não sei, bonito eu não sei, né? Mas vai que cola também. Mas ele nos molda a cada dia pra gente parecer mais com ele e no futuro a gente poder, né, ir pro céu mesmo. Então foi isso. Eu orei muito, jejuei, fiz um monte de coisa, gente. É isso que eu fiz. E um momento foi diminuindo. Do mesmo jeito que começou, pouquinho a pouquinho, foi diminuindo. De pouquinho a pouquinho, foi passando esse sentimento. Eu não sentia tão ruim, não sentia tão mal. Aí Deus foi consolando meu coração, foi enchendo de alegria de novo, enchendo de paz. E eu ia na igreja, e Deus falava comigo, Deus me consolava, Deus me ajudava. E nisso tudo,
Agora eu tô bem, graças ao bom Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é lindo. E tem um livramento também, gente, que Deus me deu. Nossa, de carro. Vou até contar pra vocês nesse vídeo. Que eu já tinha usado a profeta pra me falar também. Que ia me dar um... Eu achei até engraçado na hora. Falou assim, livramento automobilístico. Vou livrar de um acidente automobilístico, ou seja, de carro, né? Eu achei engraçada essa palavra, automobilístico. Aí o que aconteceu? Muito tempo depois, tipo, não falou o dia, não falou se seria esse ano. Aí eu pensei que seria até ano que vem esse livramento. Mas o que aconteceu? Um belo dia, meu pai tinha comprado um carro. Tinha uma semana que meu pai tinha comprado um carro, gente. O que aconteceu? Deus foi lá e me deu o livramento. Por quê? O carro capotou. Foi frear na BRL-040, foi frear no radar. O carro capotou porque o outro de trás foi frear, o outro de trás veio e bateu assim, ó. Aí na hora que eu tava falando, graças a Deus que o moço que tava dirigindo pra nós, era eu, meu pai e o moço que tava dirigindo, ele jogou assim pra valeta. E nessa hora eu falei, graças a Deus, mas tipo, não deixa que o carro vai pro outro lado, né, Senhor? Tipo, porque vai que passava um caminhão ia ser bem pior. Mas o que aconteceu? Nessa hora que ele foi pro lado assim, ó, o carro bateu. Aí, tipo, desviou pro lado. O moço que tava dirigindo, desviou pro lado. Aí, esse mesmo carro bateu de novo nesse carro nosso. Era uma Duster branca. Aí, capotou. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Eu clamei o sangue. E nesse dia, gente, pra vocês verem como que Deus é bom, eu não tinha orado. Eu saí da casa da minha tia, eu não tinha orado. Mas foi assim. E minha tia disse que tinha um sentimento que era... Ela falou assim, eu não vou deixar ela ir com ela e com eles. Porque, né, eles estavam meio... Mas, tipo, uma coisa tocou ela, tipo, eu creio que foi Deus que tocou ela e falou assim, não, deixa ela ir. Ela me contou isso. Que falou assim pra ela, deixa ela ir, porque ela vai proteger eles. Tipo, então, porque Deus já disse uma vez pra mim que ele... Como que é? Esqueci. Que é assim, que ele daria ordem aos anjos dele ao meu respeito no dia do acidente. E imagina se eu não estivesse no carro, talvez poderia ter acontecido alguma coisa pior. É claro que Deus protege eles também, mas Deus tem um zelo especial por aqueles que querem estar na presença dele, por aqueles que seguem ele, por aqueles que temem ele. Entendeu, gente? Mas esse foi o meu testemunho. E o que aconteceu? Orei, jejuei, chorei, clamei ao Senhor, pus meu rosto em terra. Vocês sabem o que é o rosto em terra, gente? É você chorar até. E eu falei assim, agora não sei. Peraí que eu fico cuspir aqui. Credo, quase com engasguei. Aqui tem uma janela. Aí o que acontece? Fiz tudo isso, gente. E graças ao bom Deus, eu não sei a sua situação, mas eu creio que se você buscar a Deus e nunca passe por isso sozinho, gente, porque eu não contei pra ninguém. Só Deus que estava do meu lado mesmo, pra vocês verem que não foi ninguém que me ajudou, foi só Deus. E eu não contei pro meu pai, depois que eu fui contar, quando eu melhorei. Mas eu não contei pra ninguém. E eu aconselho vocês a contarem sim, porque é muito bom ter alguém pra conversar. Muita gente pensa, mas eles vão me achar boba, vão falar assim que... Não, porque, né? Como que fala? Esqueci. Não, porque eles vão achar que é drama, porque é besteira, porque eles não vão acreditar em mim. Ou muitas vezes, igual eu, a pessoa pode pensar assim... Eu não quero preocupar minha família, né? Porque eu tenho certeza que meu pai se preocuparia, porque ele também já teve. Então, mas eu consegui vencer sozinha. Sozinha não, né? Foi Deus. Mas sozinha que eu digo é sem ninguém, tipo, do meu lado. Pessoas, assim, físicas. Mas eu creio que os anjos, que Deus, tava tudo ao meu lado, lutando por mim. Então, é esse o vídeo, gente. A palavra que eu tenho pra vocês é: confiem em Deus, orem mesmo, busquem ao Senhor, não se entristeçam à toa, qualquer coisinha que os outros falarem com você, você tenha paciência, você busque do Senhor paciência, paz, amor, porque Ele te dá. Está escrito na palavra que tudo que a gente pedir com fé, Deus vai nos dar. Só que a gente tem que pedir com fé e com precisão, né? Porque amor, é claro que tudo que a gente pede, Deus nos dá. Então é isso, gente, porque o negócio aqui tá acabando. Se eu pudesse, eu ficava aqui muito tempo falando, mas também o vídeo ficaria muito grande. Eu quero mandar um beijão pra vocês, um abraço. Se precisarem, pode me chamar
no meu Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês. E eu mando um beijão e que vocês fiquem bem. Deus te abençoe. Esqueci de falar pra vocês, se inscrevam no canal, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que tem depressão ou com alguém da sua família que acha que é besteira, pra eles verem o meu testemunho. Não ficou muito bom o vídeo, mas eu creio que vai ajudar